Como utilizar o Google Maps dentro de um aplicativo Flutter e você poder rodar esse aplicativo tanto no iOS quanto no Android. Se você se interessou, fica comigo em mais essa aula do nosso curso Flutter na Prática. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Flutter na Prática. E se você está interessado sobre Flutter e principalmente sobre Google Maps, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana nós estamos publicando aulas gratuitamente dentro desse curso, que vai desde a parte introdutória ao Dart e ao Flutter e até os recursos nativos. Nessa aula nós vamos trabalhar com o Google Maps. E essa, pessoal, é uma aula que é uma continuação à aula de geolocalização. Se você não assistiu e está interessado em saber como que nós recuperamos a localização do usuário, basta você acessar o link que vai estar aqui na descrição com essa parte 1 da nossa aula. Nessa que seria a parte 2, nós vamos trabalhar com o Google Maps e mostrar ali os dados do usuário dentro de um mapa e nós vamos adicionar marcadores, ou seja, aqueles pins que quando você clica, ou seja, o usuário toca naquele pin, ele vai exibir algum tipo de informação, beleza? Bom, pessoal, então o que é importante a gente saber primeiro sobre o Google Maps? Então, o Google Maps ele é um serviço do Google e ele tem tanto camadas gratuitas quanto camadas que são pagas. Então, pessoal, é sempre importante depois vocês acessarem a página de preços para vocês saberem exatamente como que isso funciona. Tá? Então, para você exibir um mapa apenas, é totalmente gratuito. Né? No mobile, ele não vai cobrar. Porém, para você traçar rotas, para você acessar o Street View, entre outras funcionalidades, você vai ter que pagar ali por uma forma de acesso. Né? Então, a partir de tantas unidades de acesso, você vai pagar um determinado valor. Então, isso é importante sempre ficar em mente. Beleza? Bom, pessoal, uma outra coisa importante é que você precisa criar uma conta no Google Cloud e você precisa habilitar o SDK para as plataformas que você deseja utilizar. Então, no nosso caso aqui, quando vocês acessam console.cloud.google.com/apis/library, na conta e o projeto de vocês, vocês vão ter que aqui clicar aqui em mapas SDK para Android e vocês vão habilitar. Então, inicialmente, esse botão aqui ele vai estar desativado. Então, basicamente, você vai clicar aqui para ativar o recurso. Beleza? A mesma coisa aqui para iOS. Se vocês forem utilizar aqui para iPhone, por exemplo. E se por acaso vocês forem utilizar para web, vocês ainda precisam aqui fazer aqui o Maps JavaScript API, justamente para você trabalhar com a web. Uma outra coisa importante, pessoal, vai ser gerar credenciais de acesso, tanto para o iOS quanto para o Android. Então, novamente, vocês vão acessar esse link, que é console.cloud.google.com/mapas-apis/credenciais. Então, basicamente, você consegue acessar aqui até por meio do menu, tá? Então, é bem tranquilo, você vai acessar aqui a página credenciais e aqui você vai gerar as credenciais para você. Basicamente, basta você clicar aqui nesse botão, criar credenciais, e ele vai te dar aqui uma chave de API. Obviamente eu não vou mostrar essa chave para vocês e vocês também não devem compartilhar essa chave, mesmo no controle de versão ou com outras pessoas, porque isso vai ser cobrado da sua conta. Então depois vocês geram essas chaves, porque elas vão ser necessárias para a gente fazer a configuração no nosso aplicativo. Beleza? Bom, falando no nosso aplicativo, pessoal, então nós, como na parte 1 nós já tínhamos feito aqui a latitude e a longitude, agora o que nós vamos fazer é criar o mapa e nós vamos plotar ali algumas localizações em cima desses mapas. Então aqui basicamente, pessoal, eu já criei um postos repository, que basicamente ele tem uma lista estática aqui de alguns postos, tá? Então eu coloquei alguns endereços aqui da cidade de Curitiba, apenas para a gente ter aqui uma simulação de alguns postos. Então veja que eu tenho um objeto, 3 objetos postos que vão ter nome, endereço, a foto do posto e a latitude e a longitude. Se a gente acessar esse model posto, basicamente nós temos aqui o nome, endereço, foto, latitude e a longitude. Tá? Então não tem nada de especial. O que nós precisamos fazer agora é instalar o mapa, configurar o mapa com as nossas chaves de API e então plotar esses dados aqui com as latitudes e as longitudes nesse mapa que a gente vai utilizar. Bom, pessoal, então como que a gente vai fazer essa configuração para acessar o mapa? Então a primeira coisa é acessar aqui o nosso pubspec.yaml
e nós vamos utilizar aqui dois packages. Tá? O primeiro vai ser um package que é bem interessante chamado flutterconfig, que vai permitir que a gente carregue variáveis de ambiente. Ou seja, nós vamos definir um arquivo chamado .env que vai ter as nossas credenciais de acesso. Justamente por quê, pessoal? Para que a gente não coloque diretamente no código. E aí esse código ele vai acabar sendo compartilhado no GitHub, por exemplo, e outros programadores vão ter acesso às suas chaves de API. Então, para isso, a gente deixa de uma forma externa essas chaves de API dentro de um arquivo chamado .env. E aí, essa biblioteca, né, esse package flutterconfig, ele vai permitir que a gente faça essa leitura. E o segundo package aqui vai ser o Google Maps Flutter, que vai ser aí o plugin, né, responsável por fazer o carregamento lá no Android e no iOS do Google Maps. Bom, pessoal, esse código-fonte está aqui na descrição, ele está disponível no GitHub para vocês verificarem. E aí vocês vão vendo aqui, olha, que eu criei, né, eu tenho um arquivo chamado .env.example. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Basicamente, você vai renomear esse arquivo, tá? Ou vai criar um arquivo do zero chamado .env. Vocês estão vendo que eu já tenho aqui ali no meu repositório um arquivo .env que é exatamente igual a esse aqui, onde eu vou ter aqui o meu Android Mapas API Key, e eu vou ter aqui essa chave do Android que eu copiei lá do Google Cloud, e eu vou ter aqui uma outra key que é o iOS Mapas, né, Maps API Key, que vai ter a chave específica aqui para o iOS. Então, essas duas variáveis elas estão aqui dentro do .env, e aí depois vocês podem renomear esse arquivo aqui e trabalhar no ambiente de vocês. Tranquilo? Bom, como que a gente faz essa leitura? Então aqui dentro do nosso main, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse main em assíncrono. E aí o que a gente faz, pessoal? A gente vai utilizar o widgets flutterbind.ensureInitialize para garantir, né, que ele não aconteça aquele erro de inicialização. E aqui a gente vai fazer o carregamento da nossa variável de ambiente. Então a gente vai fazer aqui o flutterconfig, tá? Precisamos importar .load env variables. E aqui ele vai fazer a injeção tanto no Android quanto no iOS, e você também tem acesso a essas variáveis diretamente aqui no Flutter, caso vocês precisem. Então é uma dica bem interessante aí sobre as variáveis de ambiente. Bom, no Flutter, beleza, é bem simples de fazer, mas como que a gente configura isso no Android e no iOS? Bom, pessoal, então, para o Android, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a pasta aqui, android/app/build.gradle. E é aqui que a gente vai fazer essa configuração, conforme o próprio plugin ele vai informar aqui para a gente. Bom, então, depois aqui dessa linha aqui da 26, né, que é essa linha que ele está aplicando aqui o Flutter Tools, a gente vai adicionar aqui uma configuração para o Flutter Config. Aí ele vai fazer essa configuração aqui para nós. Além disso, pessoal, o Google Maps ele vai trabalhar com o SDK mínimo aqui na versão 20. Então, como eu sempre falo para vocês, vocês têm que ficar atentos se o package ele dá suporte a uma versão de mais longo prazo ou não do SDK do Android. Então, isso vai depender muito da aplicação que você vai estar desenvolvendo. Então, para o Android, inicialmente é essa configuração que nós vamos fazer. Na sequência, no Android Manifest, né, que vai ficar dentro do Android App Source Main Android Manifest, nós precisamos, né, utilizar aqui a nossa variável de ambiente. Então, nós vamos colar aqui dentro do Application. E aí, como que a gente vai trabalhar, pessoal? Vejam que a própria documentação do plugin ela fala para você colocar aqui a tua chave de API direta no código. E isso aqui, como eu falei para vocês, não é interessante. Então, a injeção dessa chave, a substituição, ela vai ser feita de modo automático pela variável de ambiente. E aí a gente vai ter que trabalhar dessa forma aqui, colocando uma string barra e aqui o nome da nossa chave, que vai ser Android _maps _API key, que foi exatamente o que a gente definiu naquele arquivo .env. Bom, como que a gente vai configurar no iOS? Então, o iOS, pessoal, a gente precisa mexer um pouquinho no código Swift. E isso exatamente conforme a própria documentação do Google Maps para Flutter. Então, a gente vai abrir aqui o appdelegate.swift. Ele vai ficar dentro da pasta iOS runner appdelegate. E aqui, pessoal, então a gente precisa fazer duas coisas. Nós precisamos ler as variáveis de ambiente e então passar essa variável que vai ter a API Key
justamente para o Google Maps. Então, para isso, a gente vai importar aqui dois packages no Swift, que vai ser o Google Maps e o Flutter Config. Então, esta é a primeira coisa que nós fazemos. Na sequência, pessoal, a gente precisa ler a variável de ambiente. Então, aqui a gente vai fazer um letKey, que vai ser o nome da nossa variável, ela é do tipo string, e aqui a gente vai receber o Flutter Config Plugin.env, e aqui a gente vai acessar o iOS Maps API Key, que é exatamente a chave, né, o texto que a gente definiu dentro do arquivo .env, e que a gente captura a nossa API. Na sequência, a gente precisa então utilizar aqui o GMS Services, provider API Key, e aqui a gente vai passar então a nossa chave, a nossa key. Dessa forma, a gente já vai conseguir então acessar aqui o Google Maps. Na sequência, pessoal, como eu sempre aviso, é legal agora a gente salvar e restartar o nosso aplicativo, fazer toda a compilação novamente, para que ele suba, né, todos os plugins e as chaves de API corretamente, tanto para o Android quanto para o iOS. Bom, pessoal, então aqui já compilei novamente o aplicativo e agora nós vamos trabalhar então nessa Postos Page, que agora até o momento ele está mostrando apenas um center context com a latitude e a longitude. Então o que nós vamos fazer agora é apagar toda essa parte de mensagem e nós vamos retornar uma nova widget. E essa widget vai ser o Google Map. Bom, vejam que é obrigatório a gente passar então para o Google Maps um Initial Camera Position. Então, basicamente, pessoal, o que é isso? É uma latitude e uma longitude para ele centralizar o mapa. Então, como que nós vamos fazer isso? Aqui a gente vai ter um Camera Position e dentro do Camera Position nós vamos ter um Target, ou seja, um alvo da nossa latitude e longitude, e aqui nós vamos passar aqui uma latitude e uma longitude inicial, beleza? Então, para isso eu vou usar aqui o local.latitude, que nós já temos, e o local.longitude, beleza? Que são esses dados que nós estamos mostrando aqui na tela. Vocês também, pessoal, podem configurar o zoom inicial do mapa. Eu vou começar com o zoom 18. Então depois vocês vão testando esse zoom para ver o que vai se adequar melhor ao aplicativo de vocês, beleza? Então essa aqui seria mais uma dica, tá? Vamos só comentar aqui para ele quebrar a linha. Bom, então vejam que se eu atualizo, ele já carregou o meu mapa na tela, tá? Então não tem nenhuma informação ainda, mas ele já carregou o mapa na tela. Bom, quais outros argumentos, quais outras propriedades eu tenho? Então a gente pode habilitar aqui alguns tipos de controller, né? Então, por exemplo, o zoom com os controles ou o zoom com gestos. Então aqui a gente vai colocar o controle, né, para true, que aí no Android ele vai aparecer aqueles controles de mais e menos. Nós também, pessoal, a gente pode colocar o tipo do mapa. Então aqui, Map Type, e aí aqui vai ter vários tipos de mapa. Tá? Então vejam que tem o híbrido, que é aquele que vai mostrar o satélite e o plano, que é esse aqui que vocês estão vendo. Tem o normal, que é justamente esse que ele está carregando. Você tem o satélite, você tem o terreno e assim por diante. Então vejam que se a gente coloca, por exemplo, o satélite, ele vai mudar aqui a visualização do mapa por satélite. Beleza? Então, como eu falei, isso vai depender muito do aplicativo de vocês. Então eu vou deixar aqui o normal por enquanto, que é o padrão aqui para a gente utilizar. Bom, aí aqui a gente vai utilizar o botão de localização Enable, então a gente vai colocar True também. E por último, a gente vai utilizar aqui, pessoal, um evento do mapa criado. Então, quando o mapa ele foi criado, criado, a gente vai chamar um método que a gente vai ainda criar, que vai ser o local.onMapCreated. Beleza? Bom, o que é esse método? Então, aqui no nosso Postos Controller, a gente vem aqui nas nossas variáveis e nós vamos criar, então, um late, para a gente fazer a inicialização tardia, Google Map Controller, e nós vamos chamar de Maps Controller. Então, esse controller, pessoal, ele vai ser responsável por fazer o quê? Por movimentar o mapa, por adicionar e remover marcadores e assim por diante. Ou seja, para você controlar todas as informações que você vai exibir no mapa. Bom, o que mais que a gente vai fazer? Então agora a gente vai comentar essa linha. A gente não vai mais fazer a get posição
quando o usuário carregar, a gente vai fazer isso diretamente no mapa. Então a gente vai fazer aqui um método get, que vai ser o maps controller, e ele vai retornar então o nosso maps controller, beleza? O método get bem simples para a gente ter acesso, tá, aqui ao nosso postos page. E na sequência a gente vai ter o nosso onMap, deixa eu só rolar aqui a tela, created, e aqui a gente vai receber um Google Map Controller e a gente pode chamar de GMC. Essa função aqui ela vai ser assíncrona para a gente poder fazer algumas operações aqui no futuro. E aí, basicamente, a gente vai ter a atribuição inicial, né? Então vai ser o Maps Controller recebe o GMC. Beleza? Então dessa forma a gente vai conseguir, quando o mapa ele for criado, passar os dados, né, esse controller do Google Maps aqui para esse método, né, para essa função onMapCreated. O onMapCreated ele vai salvar então dentro do nosso controller o controller, né, específico ali do mapa, e aí com isso a gente consegue fazer essas operações. Bom, que tipo de operação a gente consegue fazer? Então veja, aqui a gente pode chamar agora o nosso getPosição, para ele pegar a latitude e a longitude do nosso usuário. E aí, pessoal, aqui dentro do getPosição, o que a gente pode fazer? Depois que ele acessar a latitude e a longitude, a gente pode acessar então o nosso Maps Controller, e aqui eu vou ter alguns métodos. Tá? Então vejam que você pode movimentar a câmera do mapa para alguma posição, você pode trocar o estilo dos marcadores, enfim, tem uma série de métodos. E nós vamos usar aqui o Animate Camera. Então vejam que ele vai acessar aqui, vai receber um Camera Update. Então aqui a gente vai ter um Camera Update. E esse Camera Update, pessoal, ele vai receber aqui o quê? Basicamente, ele vai ter uma latitude e uma longitude. Então vejam que eu posso alterar aqui, ó, New Latitude e Longitude ou New Camera Position. Então eu vou passar aqui New Latitude e Longitude. Vamos passar aqui a nossa latitude e a nossa longitude. Beleza? Então vejam, Maps Controller, Animate Camera, e nós vamos fazer um Camera Update com a nova latitude e a longitude. Beleza? Então, se tiver uma latitude e uma longitude incorreta, ele vai, na inicialização do mapa, ele vai pegar essa geolocalização do usuário e vai mostrar especificamente o mapa, tá, onde ele vai estar naquele momento, né? No caso, o usuário. Então, beleza, vejam que ele está funcionando aqui corretamente. Quando a gente carrega o mapa, ele vai carregar e vejam que o usuário ele vai estar aqui bem centralizado com o ícone de usuário aparecendo. Bom, pessoal, vejam que nesse momento a gente está trabalhando com dados estáticos, mas nada impede de vocês, por exemplo, terem, por meio do plugin Geolocator, o acesso aqui conforme, por exemplo, de 10 em 10 segundos, de 1 em 1 minuto e assim por diante dessa geolocalização. Aí o Package Geolocator ele vai dar isso para vocês. Bom, na sequência, o que a gente precisa fazer? A gente precisa carregar esses postos, nessa lista de postos do nosso postos repositório, dentro do nosso mapa. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui no onMapCreated, ou seja, depois que ele for criado e carregar a posição do usuário, nós vamos chamar uma função que vai ser a loadPostos. O que vai ser essa função, pessoal? Então, o nosso loadPostos, basicamente, ela vai fazer um set aqui, né? Vai fazer um set dos marcadores. Então, a gente vai definir aqui uma nova variável, que vai ser um set de marker. Então, aqueles pins vermelhos que vocês veem no Google Maps, ele é um marker, ou seja, um marcador. A gente vai chamar de markers, recebendo o set, né, um conjunto de marker. Beleza? E esse conjunto aqui vai estar vazio no primeiro momento. Então, dentro do nosso load postos, nós vamos preencher esse array. Então, qual é a forma mais simples da gente pensar nisso? Então, eu vou ter aqui uma variável final postos, que vai receber aqui o postos repository.postos, certo? Que é uma lista estática no momento. Aqui, pessoal, poderia ser, por exemplo, uma chamada de banco de dados lá no Firebase. Poderia ser lá por meio do repositório uma chamada a uma API, certo? Que vai retornar a lista de postos, de pontos, tá? Para vocês. Então,
Esse aqui é um jeito mais simples da gente fazer nesse primeiro momento. O segundo jeito mais simples é fazer aqui um for each, e aí para cada posto, né, que eu tenha dentro do meu array, a gente vai fazer um markers.add. E aí, pessoal, aqui a gente precisa passar uma instância de marker. Então, a gente vai passar a instância de marker. E aí, vejam que, obrigatoriamente, ele precisa de um marker ID. Então, se você tem um ID único, né, para cada uma das suas localizações, por exemplo, se veio isso do banco de dados ou da API, você pode utilizar. Então, aqui, eu simplesmente vou usar o marker ID e eu vou usar aqui o posto.nome, beleza? Porque eu não tenho um ID aqui local. Bom, quais outros dados aqui eu preciso passar, pessoal? Então, deixa eu só apenas comentar. Bom, eu preciso passar a posição desses marcadores. Então, eu vou ter aqui um position, eu vou passar aqui a latitude e a longitude, e eu vou capturar isso do posto.latitude e posto.longitude. Dessa forma, eu vou ter a latitude e a longitude específica daquele posto. E eu também posso ter uma ação de onTap, que basicamente aqui vai fazer uma ação quando eu clicar, né? Ou seja, fizer um tap sobre o marcador. Bom, depois de todo esse for each, a gente precisa fazer um notify listeners para justamente aqui notificar que houve mudança nessa parte aqui dos marcadores. Aqui salvei. Então agora o que a gente vai fazer? Veja que nada aconteceu no nosso aplicativo, por quê? Porque a gente precisa carregar isso aqui no mapa. Então, uma outra propriedade que a gente vai passar depois do onMapCreated vai ser o quê? Os markers, que vai ser o local.markers, beleza? Dessa forma, quando a gente atualizar, ele vai carregar os marcadores, tá, lá no mapa para a gente. Então, vamos atualizar o aplicativo e aí vejam que ele já mostrou os 3 postos que nós temos ali dentro do postos repositório. Tá? Então, depois na ação, tá? Veja que quando eu clico, ele já seta o centro aqui do marcador, mas ainda falta a gente fazer algumas coisas. Então, vejam que apenas mostrar o marcador é bem simples, mas o que a gente precisa fazer agora é fazer algumas alterações. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como substituir esse ícone do marcador padrão, que é esse ícone vermelho, por qualquer ícone ou uma imagem que vocês queiram colocar. Então, aqui no meu PubSpec, tá, eu vou adicionar o Assets, vou descomentar aqui a linha do Assets, nós vamos colocar aqui a Images, e aqui eu vou chamar de posto.png, beleza? Então, eu coloquei um ícone aqui de posto. Então, vejam, pessoal, que eu tenho aqui um ícone, tá, que é o posto.png, e o nosso objetivo vai ser trocar, então, substituir esse marcador pela nossa imagem. Então, para isso, pessoal, dentro do nosso Postos Controller, a gente vai adicionar, então, aqui a opção do icon. Então, veja que nós podemos substituir esse icon. Então, aqui a gente vai usar um await. Então, o nosso for each aqui ele precisa ser async. Então, await bitmap descriptor.from asset image. E aqui a gente vai passar a configuração e o nome do asset. Então, a primeira coisa é passar um image configuration, tá? Uma configuração de imagem, que depois vocês podem alterar tamanho, etc. E aqui a gente vai passar o images/posto.png. Bom, pessoal, então já atualizou aqui o nosso aplicativo. E aí vocês viram que agora o ícone dos postos agora ficou uma bombinha de gasolina, que é justamente o ícone que a gente substituiu. Então vejo que é bem interessante, é bem fácil também da gente trocar o ícone. Bom, na sequência, o que a gente vai fazer? A ideia é que quando a gente clique em um desses ícones aqui de bomba, a gente utilize um bottom sheet. Tá? Então aqui a gente vai subir um bottom sheet e aqui a gente vai trazer algumas informações ali do posto. Então, como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, primeira coisa, a gente precisa, lá na nossa postos page, nós vamos definir aqui uma chave. Tá? Então, vejam que eu vou ter aqui um final app key, então eu vou definir uma chave que vai ser uma global key. E aí dentro do nosso scaffold, pessoal, eu vou passar essa chave, né, que vai ser o nosso app key, beleza? Dessa forma a gente consegue recuperar dentro do Postos Controller o nosso contexto aqui do scaffold. E aí a gente pode justamente mostrar então essa modal, né, justamente essa bottom sheet.
Bom, pessoal, então dentro agora do nosso Postos Controller, quando o usuário clicar, né, nesse OnTap, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar então um show, mudar o bottom sheet, e aí vejam, como eu falei para vocês, que ele vai precisar então do contexto. Então, como que a gente vai acessar esse contexto? A gente vai acessar a appKey.currentState, e aqui ele pode ser nulo, e aqui o ponto .context. Então aqui a gente já sabe, né, a gente pode colocar exclamação, porque a gente já sabe que eu vou ter um estado atual, né, porque eu só vou ter o Postos Controller se eu já tiver a minha widget. E depois eu vou ter o builder. Então esse builder ele vai ter o context, e aqui basicamente, pessoal, nós vamos ter aqui uma outra página, né, uma outra widget, que vai ser a postos detalhes, e aqui eu vou passar o posto como parâmetro. Beleza? Por enquanto ele está dando erro, a gente precisa criar então essa widget de postos detalhes. Então vamos lá, pessoal, vamos criar. Então vamos criar na pasta lib /widgets /postos detalhes. Vamos colocar aqui posto detalhes .dart. Bom, o que vai ser então essa widget, tá? No final das contas, pessoal. Então ela vai ser aqui uma stateless widget, então a gente não vai ter nenhum estado, chamado posto detalhes. A gente precisa fazer o import aqui do material e beleza. Então aqui a gente vai ter que definir então uma variável chamada posto, né? Então posto, e aqui a gente vai passar no construtor. Então required this.posto. Beleza? Então a gente tem a variável nomeada. Na sequência, a gente precisa criar então a nossa widget que vai ser mostrada ali no bottom sheet. Então, para isso, a gente pode até utilizar um container. O child desse container, a gente vai fazer um wrap. Poderia ser um column também, se vocês quiserem, tá? Não tem nenhuma restrição aqui. Eu só preciso de um children aqui para a gente poder empilhar, então, as nossas informações. Bom, a primeira coisa, pessoal, eu vou utilizar um image.network para a gente puxar, então, aqui a fonte, né? Então, vai ser um posto.foto, beleza? Que vai ser a foto ali que eu tenho no posto. Nós vamos colocar aqui uma altura de 250, beleza? O width vai ser um mediacarry.ofContext.size .size.width. E o que mais que a gente vai colocar aqui? A gente precisa colocar o fit. Então aqui eu vou ter um box fit.cover para ele cobrir, tá, toda essa área aqui de uma altura de 250, para justamente a imagem ela não ficar achatada. Então aqui é bem interessante porque o cover ele vai cobrir toda essa área. Na sequência, nós vamos colocar aqui um padding. Dentro desse padding, nós podemos usar o edge insets.only. Então, aqui eu quero controlar o top 24 e o left 24, tá? Apenas para ele não ficar colado ali na margem. E como child, a gente vai ter aqui um text, beleza? O que vai ter dentro desse text, pessoal? Então vai ser o posto.nome e eu vou passar aqui um style. Então eu vou ter o meu text style. Vamos aproveitar aqui, né? Vai ser fonte 26 e vamos colocar aqui um 600 aqui que seria o semi-bold. Bom, além desse título, nós vamos copiar e nós vamos adicionar aqui mais um texto. Agora a gente vai fazer um bottom, que vai ser aqui por 60, pode ser uns 50 também, aí depende de vocês. E agora eu só não vou ter aqui o text style. E aqui vai ser o posto.endereço. Beleza? Então dessa forma agora a gente já vai ter o nosso bottom sheet. Então aqui basta a gente voltar no nosso postos controller e fazer o import então do postos details. Então vou atualizar o aplicativo e vamos ver se a gente consegue acessar então esse bottom sheet quando clicarmos em um marcador. Então vejam que quando eu clico no marcador eu tenho agora o bottom sheet. Eu tenho a imagem do posto, o nome do posto e aqui o endereço, né? Então agora se eu clicar,
vejam que ele ficou totalmente dinâmico. E vejam, pessoal, que vocês podem fazer qualquer coisa. Nós abrimos um bottom sheet, mas poderia ser uma modal, poderia ser uma outra página. Então, você poderia clicar e mandar essas informações para uma nova página usando, por exemplo, o Navigator. Então, vejam que é bem tranquilo e acaba ficando um aplicativo bem simples, mas ao mesmo tempo bem dinâmico e bem interessante. Então, vejam que nós temos agora a nossa bottom sheet e toda vez que eu clico, ele vai centralizar aqui o ícone no mapa com a informação correta. Bom, então vejam que é bem tranquilo trabalhar também com o Google Maps. Claro que, assim como qualquer package nativo, ele exige certas configurações, tanto para o Android quanto para o iOS. Vocês também têm que fazer algumas configurações no próprio Google Cloud, especialmente para vocês habilitarem o SDK para Android e para iOS, e também vocês precisam sempre ter as chaves de API. Então, sem elas, você não vai conseguir mostrar o mapa para o usuário. Ele vai até carregar ali o mecanismo, mas ele não vai mostrar o mapa para o usuário. E por último, como eu falei para vocês, se atentem ao preço das funcionalidades. Para você mostrar o mapa ali com os marcadores é gratuito no mobile. Porém, para funcionalidades mais avançadas, como Street View, rotas, entre outros, você tem preços ali que o Google vai cobrar. Então vocês precisam ficar atentos e olhar a página de preços do Google Maps. Beleza? Pessoal, se você está gostando desse conteúdo, desse curso, não se esqueça de se inscrever no canal para que toda semana você seja notificado, tá, de novos vídeos, novas aulas que nós estamos postando aqui no canal. Beleza? Vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço.